Então, vamos imaginar que você chega na empresa, vamos supor, na minha empresa, ou até poderia falar na empresa do meu pai, que é uma empresa menor ainda. A gente, como dono da empresa, como empresário, uma empresa pequena, a gente só pensa em duas coisas: em aumentar a receita e reduzir a despesa, sobreviver praticamente. Então, a gente realmente faz de tudo, né, para não quebrar, para não fechar e sobreviver. Então, a gente, evidentemente, sempre comete aí alguns pecados. E eu acredito que você já deve ter agora uma certa experiência com esse tipo de pequeno empresário. Sem querer denigrir, mas o feirante, por exemplo. O feirante é um pequeno empresário. Tem que ir lá arrumar as coisas, armar a barraca, desarmar a barraca, faturar, pagar. Mas vamos falar, se você encontra um empresário de pequeno porte, que conselhos assim mais importantes você dá a ele? Quer dizer, o que ele realmente não pode pisar na bola? Acho que a primeira coisa a se pensar ou repensar é o negócio em si. O que eu ou nós, né, pensando nesse grupo de pessoas ou uma pessoa, está fazendo? Qual é o propósito da minha empresa? É quase uma sessão de terapia empresarial, assim, né? A gente muda da pessoa para a empresa, a gente muda do CPF para o CNPJ. Qual é o propósito? Qual é a função do que eu faço, do que eu vendo, do que eu produzo para os outros e para mim? É essa virada de chave, essa virada de pensamento, o pessoal chama de mindset, essa grande virada. Então, faz sentido o que eu faço? Faz sentido o que eu ofereço? Como oferecer melhor? Como fazer melhor? E se, obviamente, precisar de ajuda, compor uma rede. Então, no caso das pessoas que vendem frutas, hortaliças, legumes e tudo mais, eles estão carregando grande parte da alimentação do nosso país. Então, é muito importante, né? É um serviço extremamente importante. Agora, será que a qualidade do que eu vendo é bom? Quão bom? O preço é justo? Aí entra questões de ética e justiça, né? A ideia é não cobrar tanto que as pessoas fiquem impossibilitadas de comprar e nem tão pouco que o negócio não rode. Então, é tentar buscar esse equilíbrio em termos éticos e de justiça. E, principalmente, quanto menor, mais ajuda precisa. Então, do ponto de vista, por exemplo, de prefeituras, né, o Estado, ele precisa dar meios para que aquilo não só caminhe, mas evolua. Então, se a gente tiver melhores práticas no descarte, por exemplo, do que sobra da feira, tem coisa que é muito boa e que é descartada, que vai para o chão. E aí isso vira o quê? Lixo, vira resto, né? O que a gente faz com isso? Será que não dá para separar o que tá bom e o que não tá? E aí eles precisam, obviamente, de uma estrutura para isso. E aí, nesse caso, é o Estado que tem que prover. Ou Ou mesmo então ele vai uma tentar outra vender, organização. ele vai Tentar tentar vender mais vender, barato. mas é mais barato. A tecnologia ajuda bastante nisso. Existem pessoas, né, indivíduos mesmo, que têm iniciativas do tipo da Xepa, né, que compra essas coisas assim que a gente chama de Xepa e revendem ali num preço bem módico, mas que existe um lucro, que existe um ganho que justifica esse trabalho, porque é comestível, só às vezes não tá tão bonito, porque a gente quer a cenoura mais laranjinha e bonita. E essa ela tem dois finzinhos assim, você fala, nossa, não gostei, mas é cenoura, é igual. Então a gente passa por N questões, inclusive uma questão de não só de conscientização, mas de conhecimento, né? Por que eu quero só aquele tipo de tomate daquele jeitinho? Será que o outro não tem os mesmos nutrientes? Claro, a gente não está falando nada de estragado, nada disso. Então,
Ou, então vamos doar esse excedente para alguma coisa, vamos melhorar o transporte para que as frutas não cheguem, ou a gente não tenha determinado tipo de perda, que se fala em 1/3 de perda de alimento no Brasil, para que todos os elos dessa cadeia tenham a sua função muito bem executada, né, muito bem pensada e executada, para que tudo seja melhor. Então, numa cadeia de distribuição de alimentos que chega para nós através da feira, se o transporte for o melhor possível, a gente vai ter menos perda. Menos perda, mais ganho. Aí a gente está falando de eficiência, a gente está falando de negócios.